Irmãos, a paz do Senhor. Quero dizer que você é muito bem-vindo mais uma vez aqui ao canal do Irmão Jones. Se você não é inscrito, se inscreva e acompanhe nossos conteúdos. Aqui nós compartilhamos a palavra de Deus que trará propósito, clareza e direção para a tua vida. Eu tenho absoluta certeza que a palavra de Deus aqui pregada edificará a tua fé e transformará a tua vida. Portanto, se inscreva e nos acompanhe. Hoje nós vamos estar meditando em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 17, apenas a parte A do versículo que diz assim: E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Este versículo ele se encontra dentro de um contexto em que o rei Davi, com seus 70 anos de idade, já sabendo que vai ter que entregar o reino, está partindo, ele convoca o povo de Israel para uma santa convocação, convoca os líderes, levitas, sacerdotes, para uma santa convocação no capítulo 28. No capítulo 28, ele apresenta Salomão, seu filho, como seu sucessor e construtor do templo. No versículo de número 9, ele dá alguns conselhos ao jovem Salomão para que ele servisse a Deus de todo o coração, não servisse ao Senhor com o coração dividido. E no versículo de número 11 do capítulo 28, ele entrega nas mãos do jovem Salomão a planta para a construção do templo. Nos versículos seguintes, ele apresenta o que ele já tinha para a construção do templo, a quantidade de ouro, de ferro, de bronze, de madeira, de prata daquela época. Nós vamos ver também no versículo de número 20, no mesmo capítulo de número 28, que Davi diz assim: E Salomão, meu filho, ele é jovem, portanto, esforça-te e tem de bom ânimo e faze a obra do Senhor. Ou seja, Davi ele tem ciência absoluta da juventude, da pouca experiência que seu filho tem e da grande responsabilidade que seu filho ia estar carregando sobre seus ombros, que era a construção do templo de Deus, que futuramente seria chamado o Templo de Salomão. Davi inicia o versículo de número 1 do capítulo 29, apresentando o Templo de Salomão, que seria uma obra grande, seria um palácio, pois não era casa feita para homens, era um palácio feito para Deus. E destaca mais uma vez aqui a juventude de seu filho Salomão. Mas Davi, no versículo de número 3 do capítulo 29, ou seja, ele olha para aquele povo, para os líderes, para os sacerdotes, e ele diz: Hoje eu vou ofertar a Deus do que é meu, do que é particular. No versículo de número 5, ele, logo após ter ofertado, olha para o povo e aí ele vai dizer as seguintes palavras que eu quero ler junto com você. E diz assim: Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer voluntariamente ao Senhor? Ou seja, ele pergunta ao povo quem estaria disposto, quem teria coragem, quem teria ação de chegar e ofertar de forma voluntária. Por que ele destaca a palavra voluntariamente? Porque na construção do tabernáculo no deserto, a oferta em alguns períodos não era somente voluntária. Aqui é uma oferta voluntária. Davi, ele oferta e diz assim: quem de vocês vai querer fazer também de forma voluntária hoje no culto a Deus? A Bíblia vai dizer, de número 9, Davi, observando o povo, diz assim: E o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. Ou seja, Davi olha para o povo e vê no coração do povo a sinceridade. Por que sinceridade? Porque Davi destaca, realça um sentimento que houve no coração do povo após ter ofertado, ou seja, a alegria foi o sentimento predominante no coração daquele povo. O que revela a sinceridade do povo foi a alegria, ou seja, o prazer na entrega. Aquele povo não entregou com o coração dividido. A alegria aqui não é emoção superficial,
mas é o prazer na entrega. Ele teve prazer, o povo teve prazer em ofertar, em trazer de forma voluntária as ofertas a Deus, e resultado daquele prazer foi a alegria. O povo ficou feliz. Nós vamos ler um texto em 2 Coríntios 9:7 que vai dizer assim: o texto bíblico, e cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Ou seja, todo ato de oferta, de entrega, nós vemos que a alegria faz parte. Quem nunca deu aquele dízimo que teve alegria, paz no coração, prazer de entrar, de estar servindo a Deus, de estar ofertando, de estar dizimando, de estar contribuindo para a construção do templo, para a aquisição de um carro, de uma casa, para a aquisição de uma rádio, de um programa de TV. Quem aqui nunca participou disso e por ter participado disso, houve a alegria e o prazer no coração de fazer parte. Essa mesma alegria houve no coração do povo e essa alegria revelou que o povo ofertou com sinceridade, com prazer. Quem entrega reclamando nos mostra um coração dividido. Quem entrega com alegria nos mostra um coração alinhado. Nós vemos aqui que a alegria foi o termômetro de Davi olhar e observar que de fato aquele povo entregou e ofertou com sinceridade em seu coração. Davi, meus queridos irmãos, é um homem de 70 anos de idade, não é mais um jovem no auge da sua força ou no auge do seu vigor humano. Davi aqui já se passaram 40 anos do seu reinado. Ele mesmo reinou 7 anos em Hebrom, quando ele assume o reino, e depois ele reina mais 33 anos em Jerusalém, no total 40 anos como rei. Davi agora tem seus 70 anos de idade, já não é mais um jovem, uma criança, um moço. Davi está no fim da vida, mas no auge da maturidade espiritual. Mesmo velho, ele oferta com alegria, ora com profundidade e pensa na geração futura, ou seja, mostra que o coração aprovado não depende da idade, mas da entrega. Ou seja, nós vamos ver nesses versos, na vida de Davi, esse homem que era rei Israel, tinha tudo. Mas ele decide de forma voluntária entregar a Deus, ofertar a Deus, mas com sinceridade no seu coração. Não havia, no seu coração não era dividido. E ele vê que nesse ato o povo também de Deus não teve o coração dividido na entrega. Por isso que Deus aceitou aquela oferta, por isso que Deus recebeu aquela oferta. E Davi olha e vê que o termômetro que revela que foi uma entrega sincera e total e 100% diante de Deus foi a alegria que transbordou no ato da entrega. Nós vamos ver, meus irmãos, que Jesus ele condena a falta de sinceridade em nosso coração. Nós vamos ler o texto, Mateus 15:8, que diz assim: Este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Ou seja, Jesus confronta a falta de sinceridade em nossos corações no ato de servir ao Senhor. 1 Samuel 16:7 vai dizer: O Senhor não vê como vê o homem, o Senhor vê o coração. Ou seja, nosso Deus que conhece o meu e o teu deitar, conhece todas as palavras antes mesmo de nós pronunciarmos ela, ele conhece a intenção, a motivação do nosso coração. Nós precisamos ser pessoas sinceras, agir e falar com verdade no coração, sem falsidade, sem fingimento, sem segundas intenções, ser o mesmo por dentro e por fora, porque isso agrada a Deus. Nós precisamos realçar, destacar em nós essa sinceridade, trabalhar em nosso coração a sinceridade diante de Deus. Nós estamos em um propósito de jejum de Daniel. Nós devemos ser sinceros diante do Senhor para termos uma entrega 100% do nosso coração.
o que de fato nós precisamos, o que de fato Deus requer de nós. Nós precisamos de verdade interior, transparência diante de Deus quando nós formos orar. Senhor Deus, tenha misericórdia de mim. Não somente perdoa os meus pecados, mas eu pequei assim, 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 assim. Senhor, tenha misericórdia. Sermos sinceros diante do Senhor. Não pedirmos perdão pelos nossos pecados de uma forma geral, mas é chegar diante de Deus e ficarmos nu diante dele, sem vergonha, nós estarmos apresentados diante dele e dizer, Senhor, minha vida é desse jeito, eu vivo assim, tenha misericórdia, chega na minha vida. É sermos sinceros diante de Deus, para que nós vamos sentir a paz e a alegria do Espírito Santo em nós. Nós precisamos ter motivações puras, coerência entre a fé e a prática. Jesus disse, este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Ou seja, não tinha coerência entre o que eles pregavam e o que eles viviam. Assim como o céu está distante da terra, assim era a vida desses homens, entre o que eles falavam e o que eles viviam. Então Jesus ele está condenando a falta de sinceridade no coração. A falta de sinceridade no coração vai gerar hipocrisia nas nossas vidas. Nós devemos tomar cuidado quanto a isso. Nós devemos nos alertar, ou seja, palavras sem coração é hipocrisia. Nós devemos tomarmos cuidado. A falta de sinceridade no nosso viver diário, no nosso dia a dia, vai gerar hipocrisia. Gerando hipocrisia, Jesus não receberá o teu sacrifício. Será se o teu coração é aprovado diante de Deus quando você vai ofertar ao Senhor? Nós devemos rever os nossos preceitos, rever a nossa conduta, rever a nossa vida, rever o que de fato nós cremos, se é em toda a palavra de Deus ou se é somente nas partes que me agrada. Nós devemos rever e tomarmos cuidado quando servirmos ao Senhor. E para encerrar, meus queridos irmãos, eu quero apenas destacar uma frase aqui: sinceridade não é o que faço, é porque faço. Sinceridade não é o que faço, mas é o porquê estou fazendo aquilo. Qual é a motivação que está por trás daquilo ali? Há sinceridade no que você está fazendo para Deus? Por que você está fazendo? Avalie teu coração. Observe o teu coração. Nós estamos em uma consagração de 21 dias. E nós queremos que nossas petições, nossas orações sejam ouvidas diante de Deus. Nós queremos alcançar o propósito final. Por este motivo, nós devemos avaliar, sentar, como Paulo diz em 1 Coríntios 11 sobre a ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste vinho. O autoexame, ele não deve ser apenas no período da ceia, uma vez ao mês, mas deve ser periódico em nossos corações. A sinceridade não é o que eu faço, mas é o porquê eu faço. O porquê você vai para o culto. O porquê você serve a Deus no ministério da tua igreja, na escola dominical. O porquê você serve a Deus na regência deste conjunto. O porquê você serve a Deus na direção do círculo de oração. O porquê você serve a Deus tomando conta deste departamento, mocidade, novo viver, senhoras, seja qual for, de missões. O porquê. E Deus te abençoe. Continue orando por nós. E fique essa reflexão na sua mente. Que sinceridade não é o que faço, mas é porque eu faço. Que Deus te abençoe. Continue orando por nós e se inscreva em nosso canal. A paz do Senhor.